Há tempos o pessoal me pede uma explicação sobre o seguinte ponto. Toda hora aparecem pessoas opinando a meu respeito, professores universitários, dizendo como esse sujeito pode se dizer filósofo se ele não tem sequer um diploma superior de filosofia. Isso aparece a todo momento, essa é a grande objeção. Quer dizer, evidentemente isso não é objeção à minha filosofia, é objeção à minha existência de figura pública, né? Então, este é o nível no qual os caras querem manter a discussão. Mas, parem para pensar um minuto. O que são as faculdades de filosofia no Brasil? Para responder esta pergunta, vamos transformar numa outra. Citem-me um livro, um único livro de filosofia produzido por qualquer professor das faculdades de filosofia do Brasil inteiro que tenha se incorporado na bibliografia internacional e seja habitualmente citado como fonte em trabalhos universitários. Cite-me um. A USP tem mais de 70 anos, nunca produziu nada desse tipo. Você pode ver lá, ver se as obras de Paulo Arantes, Gianotti, Marina Chauí têm alguma importância, têm algum peso no cenário internacional da filosofia. Não tem nada. A filosofia no Brasil é um fenômeno parecido com o que tinha nos anos 60 e 70. Tinha uma escola de pintores chamada pintores primitivistas. No Brasil, os quadros deles custavam os tubos, vendiam-se às vezes por milhões. Se você ultrapassava a fronteira, os quadros não valiam mais nada. Ninguém no mundo conhecia e queria conhecer os pintores primitivistas do Brasil. Era um mercado que existia só local, uma espécie de mercado fantasma, uma espécie de pessoas fechadas dentro de um quarto e se iludindo umas às outras, se enganando umas às outras, se fazendo importante umas para as outras, e fora o resto do mundo ignora isso. Eu não conheço nenhum autor de livros filosóficos no Brasil, tá certo, que seja citado e elogiado por personagens da grandeza do professor Wolfgang Schmidt, ou do Dr. Seyyed Hossein Nasr, tá certo? Ou mesmo dentro do Brasil de filósofos de primeira grandeza como Miguel Reale, Romano Galef, que são de outra geração. Né? Então, e no entanto, eu tenho essas citações, o pessoal me respeita, aplaude, de repente aparecem uns camaradas que nunca foram citados, exceto pelos seus próprios alunos em trabalhos escolares, dentro da mesma classe, nunca foram, vamos dizer, elogiados por ninguém pelo seu trabalho científico, e se acham muito importantes, porque dentro daquele meio pequenininho, né, eles se afagam uns aos outros. Quer dizer, é uma ilusão, é um mundo inteiramente masturbatório, gente. O que eu iria fazer nesse meio? Eu, quando jovem, eu frequentei como ouvinte algumas aulas na USP, na PUC, então, para ver se valia a pena fazer esses cursos. Cheguei à conclusão que não, porque você só tinha semi-analfabetos e vigaristas. Ou seja, eu já, naquela época, eu já sabia muito mais do que aqueles professores. O que eu ia fazer lá, minha gente? Eu sei que é uma situação um pouco esdrúxula, o sujeito que está fazendo um trabalho intelectual dessa envergadura, fora do establishment universitário, é uma raridade. Eu sei, é uma situação até socialmente um pouco incômoda, né? Mas é o único remédio. Dentro dessas faculdades, jamais poderia florescer nenhum trabalho intelectual de primeira grandeza. Isso nunca poderia acontecer, gente. Você acha que você pode ter uma discussão intelectual séria com tipos como esse Luiz Felipe Miguel ou Vladimir Safatli? Vocês estão loucos, ou mesmo Emir Sader. Esse pessoal é só militância, é só propaganda de partido, mais nada. É interpretação mafiosa, é gente de uma mediocridade, de uma incapacidade mórbida e que precisa da interpretação mafiosa para subir na vida. Eu nunca precisei disso, pô. Eu sou que nem o Alberto Roberto, o personagem do Chico Anísio. Eu se fiz por mim mesmo. Eu me fiz pelos meus livros. Tá certo? Então o pessoal lê os livros, vê que está lidando com alguma coisa muito séria, tá certo? E então sabe com quem está lidando. Vocês vejam, no meu currículo, tá lá, eu tenho as referências de autores de primeiríssima grandeza, tanto na área literária quanto filosófica, que nenhum professor universitário brasileiro tem, porque as obras deles não interessam. Me diga o seguinte, o que o Luiz Felipe Miguel escreveu? O que o Vladimir Safatli escreveu? Me mostrem qualquer trabalho universitário no mundo que seja baseado no trabalho deles. Ora, o meu trabalho, sobre a teoria dos quatro discursos, um dos primeiros leitores dele foi o professor Antoine Danchamp, que era o presidente do Instituto Pasteur em Paris. Autor de livros notáveis, filosofia da biologia. E ele disse, olha, esse livro foi de uma ajuda extraordinária para mim.
para resolver certos problemas que ele estava lidando na época com filosofia da biologia. Isso foi a primeira opinião que eu ouvi sobre esse livro. Depois veio a do Miguel Reale, do professor Romano Galef, que foi um aluno de Benedetto Croce, na Itália. Tá certo? Houve todas as referências do meu próprio professor, o professor Stanislaus Laduzans, que foi um aluno de Edmundo Husserl, né, e era um amigo íntimo do Papa João Paulo II, tá certo? E que era um homem que, lendo as minhas coisas, ele dizia: olha, esse menino está na filosofia como o peixe está na água. Tá certo? Então, eu tenho essas referências. Agora, aparece um tal de Luiz Felipe Miguel dizendo: ninguém o leva a sério. Eu digo: sim, ninguém no seu mundinho, né? Lá em Vila Inhocunhé, tá certo? No barzinho da esquina da Vila Inhocunhé, ninguém ali me leva a sério. Quem me leva a sério é o Miguel Reale, o Romano Galef, o Wolfgang Schmidt. São pessoas dessa altura, pessoas que estão participando do debate filosófico internacional, gente. Não é essa coisa bairrista, essa coisa provinciana idiota. Então, o sujeito mostrar um diploma de filosofia de uma universidade brasileira é uma vergonha. As pessoas não devem ter vergonha, porque é uma coisa que não serve nem para limpar a bunda, gente. Esse papel não significa nada, 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 nada. Ora, a palavra autoridade vem de autor. Então, eu sou autoridade naquilo onde eu sou autor. Então, naqueles assuntos que eu abordei nos meus livros, os quais ninguém ousa contestar, ninguém ousa nem discutir, porque eles sabem que não está à altura deles. Veja, quando eu publiquei o livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. É o único país do mundo onde acontece isso, porque a bibliografia aristotélica é monstruosa, é avassaladora. Todo ano se publicam milhares de novos títulos sobre Aristóteles. O Brasil está completamente à margem disso. Então, como é que eu vou entrar numa faculdade onde não se produz nada sobre Aristóteles há 30 anos e perguntar o que aquelas pessoas acham do meu trabalho? Quando o diretor da SBPC teve a infeliz ideia de sugerir um artigo meu a respeito do Aristóteles para a revista da SBPC, saiu aquele malfadado relatório que depois serviu de apêndice no meu livro sobre Aristóteles, um relatório feito por um sujeito evidentemente analfabeto, inculto, incapacitado, tá certo? Que virou até um escândalo, saiu até deu uma página inteira no Globo. Quer dizer, um escândalo para mostrar o estado da nossa universidade, gente. E você acha que eu iria lá pedir o beneplácito dessa gente? Né? Eu ia lá me submeter ao ensinamento e ao julgamento dessas pessoas, mas nunca na minha vida que eu faria isso. Eu não sou grande coisa, mas eu tenho um pouco de sentimento de honra, tá certo? E não vou me rebaixar a pedir palpite para jumento. Tá? É incluído o jumento, o Luiz Felipe Miguel, Vladimir Safato, Emir Sader. Emir Sader são semi-analfabetos que vê Getúlio com LH. Eu vou pedir a opinião desse cara, pô. Vocês não têm vergonha de vir com essa história, esse diplominha? Tem frio diploma no cu, porra. Então é isso aí. Obrigado.